Pessoal, toda quinta-feira é dia de debatermos temas relevantes. Hoje nós vamos debater um tema para lá de polêmico. São duas opiniões levantadas daqui a pouco pelos nossos debatedores, para você de casa construir a sua. Tema de hoje: preço do combustível e ainda as consequências no transporte de cargas. Já no estúdio, o professor de administração Vinícius Generoso Monteiro. Boa tarde, Vinícius. Bem-vindo ao plantão. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos que nos acompanham em casa ou no trabalho, né? Onde quer que estejam. É uma satisfação estar aqui com vocês. Muito bem, também o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Sul de Minas Gerais, meu amigo Neliton Bastos. Boa tarde, Neliton. Bem-vindo à edição do Em Debate. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, ouvinte que nos acompanha. Um prazer estar aqui com vocês hoje. E, gente, está todo mundo assustado, porque na última terça-feira a Petrobras anunciou um novo reajuste para os combustíveis. Você acompanhou, né? O valor da gasolina, para as distribuidoras passou a ser de R$ 2,84 por litro, refletindo um aumento médio de 0,23 centavos por litro no preço de venda. Uma alta, para você ter uma ideia, de 9,2%. Só em 2021, este já é o sexto reajuste de combustível. Desde o início do ano, a gasolina já encareceu 54,3% aos distribuidores. Agora, o preço médio de venda do diesel nas refinarias passou a ser de R$ 2,86 por litro, representando um aumento médio de 15 centavos por litro. É muita coisa, né, gente? A variação de 5,5%. O óleo diesel já foi reajustado 5 vezes só neste ano. Ele já acumula uma alta de 41,5%. Eu vou conversar com o professor Vinícius, e depois o Neto já pode emendar até no comentário dele. Quais são os motivos, pessoal, para levarem a esse aumento no valor dos combustíveis, num curto espaço de tempo, o sexto aumento na gasolina só em 2021, professor Vinícius? Onde nós vamos parar desse jeito? Boa tarde, Nélito, satisfação também conversar com você. Paulo, é preocupante, essa situação. A principal causa, ou talvez a mais importante e quase que única causa, é a política de preços da Petrobras. A política de preços da Petrobras é baseada, na cotação do barril de petróleo no mercado internacional e do câmbio, o dólar. O que está influenciando mais neste preço? É o valor do dólar. Nós temos aí um histórico que de 2017 para cá, em 4 anos, o preço do barril de petróleo no mercado internacional praticamente é o mesmo. Uma pequena alteração aí na casa de 5 a 10%. Já o dólar teve um aumento de 79%. A cotação, saindo de 3,22 para uma média de 5,44 nesse trimestre. Nós já estamos aí com 5,80. Então, a principal causa para esse aumento é a cotação do dólar. Para que fique bem claro, quanto maior a cotação, maior é o preço do combustível. Nós pagávamos na casa de 180, 190 reais o barril de petróleo, em 2017 estão pagando 380. Então, a principal razão é essa. Nélito, e quem não nós do dia a dia que usamos o carro às vezes para ir só para o trabalho, que é o meu caso, por exemplo, a gente já passa apertado. Agora, imagina só, caminhoneiros, o próprio pessoal dos aplicativos, os taxistas, a gente até falava sobre isso daqui a pouco. Como que esse pessoal vai sobreviver nesse momento tão complicado, Nélito? Paulo, ouvintes, professor, boa tarde. É preciso também, Paulo, aqui fazer um comentário. Essa questão do aumento do diesel, ela transcende a questão do caminhoneiro. Porque nós estamos, há um viés, há um comportamento político nessa questão, pensando que o caminhoneiro é aquele que fez um grande movimento lá em 2018 e apoiou um determinado presidente. Quando, na verdade, o que existe hoje é assim, essa questão vai além, ela alcança o agronegócio, porque aquela máquina que está no campo, ela também é movida a diesel, ela transcende
a questão do agronegócio como um todo, na sua cadeia produtiva, na sua cadeia de logística. Então, isso tem impactos na economia de forma muito presente. E uma outra questão, levando em consideração que o diesel representa hoje, no transporte rodoviário de carga, 65% de toda a movimentação no Brasil. Deixando para os outros modais, ferroviário, aéreo, marítimo, fluvial, um percentual menor. Então, o diesel impactou a sociedade como um todo. Então, vamos deixar a questão do caminhoneiro, que é uma questão importante, mas tratar do diesel como uma questão nacional, de política de preços. E isso tem trazido impacto negativo. Não há como administrar um negócio, porque dificulta a imprevisibilidade, é um fator que compromete demais, levando em consideração que nessas flutuações, você abastece por um preço hoje aqui, teu caminhão segue viagem, vai abastecer por outro preço no destino dele. Torna o teu negócio inviável. Ô Nélito, nós tivemos há alguns anos atrás uma paralisação, né, dos caminhoneiros. Aquilo trouxe, né, consequências terríveis para o nosso Brasil. Vivemos isso aqui em Poços de Caldas. Lembro até de ter feito a cobertura no dia em que um caminhão conseguiu entrar aqui na cidade de combustível, né? Parecia que o mundo estava começando de novo. Nesse atual momento, uma nova paralisação traria ainda mais dificuldades para o nosso país, haja vista que nós estamos passando por uma pandemia. Isso está sendo cogitado nesse segmento? Paulo, eu falo aqui pelas empresas de transporte comercial, as transportadoras. Hoje nós temos no Brasil 127 mil empresas de transporte comercial, 671 mil autônomos e 623 cooperativas de transporte, para uma frota de 2.300.000 caminhões. Sem dúvida que uma paralisação nos moldes daquela acontecida em 2018 traria para a sociedade um desassossego, traria uma desarmonia para essa mesma sociedade. Então, nós não cogitamos, eu não posso falar pelas lideranças dos autônomos, eu falo pelas empresas. Nós estaríamos até por força de lei proibido de fazer uma paralisação, né, sob pena de ser considerado um lockout. Então nós não trabalhamos com essa possibilidade de empresa, mas nós não temos autonomia sobre os caminhoneiros autônomos. E o que vejo hoje, Paulo, ao meu sentir, não é momento para uma nova paralisação. Nós teríamos que fazer gestões junto às autoridades, a classe política deveria se sensibilizar com esse problema atual, mas uma paralisação agora seria desastrosa. Seria, né, professor? Seria complicadíssimo para o Brasil nesse momento. Não tenha dúvida de que uma paralisação traria sérias consequências, né? Nós temos uma economia que vem retomando aos poucos, né, a sua atividade, e sem dúvida nenhuma, parar agora seria muito complicado. O que realmente a gente precisa ter em mente é que a questão política, né, está pressionando muito o câmbio. Como eu acabei de dizer, é o principal componente para a elevação do custo do petróleo, e a questão política está pressionando muito, né, o valor do dólar no mercado aqui financeiro. Agora, é perceptível a diferença de preços dos combustíveis no marco divisório, aqui na divisa, né, de Poços de Caldas com o estado de São Paulo. Professor Vinícius, por que isso acontece? Minas Gerais é o estado dos impostos altos, é isso? Paulo e todos que estão nos acompanhando, infelizmente a realidade é essa mesmo, né? Nós temos uma política tributária aqui em Minas ainda, né, pautada com interesses ainda escusos, sem conhecermos muito claramente, e totalmente avessa, né, ao que se coloca como política do próprio governo, né, que é um governo que se declara na linha liberal, mas infelizmente ainda se coloca muito como fiscalizador. Então ele determina, ele controla, ele estabelece o preço, porque a maior componente do preço do combustível, que pesa mais, né, é o ICMS, por incrível que pareça, e os impostos federais. Então essa política ela precisa ser revista, repensada, né? Então há uma vigilância muito grande sobre os estabelecimentos, e a própria determinação do preço parte não de um percentual fixo
né, ou determinado, mas sim do preço e do comportamento do preço no mercado, o que seria totalmente fora de um padrão que se coloca como aceitável dentro das políticas tributárias existentes. O Nélito, é perceptível, né? Você sai de Minas, entra em outro estado e já dá uma diferença ali nos valores dos combustíveis. Essa diferença, Paulo, ela alcança entre 15% a 20%. Ela chega a alcançar esse patamar. E nós precisamos fazer aqui uma ressalva importante. Um dos outros componentes também, professor, que encarece o nosso diesel é a adição do chamado biodiesel. Então, além da variação, flutuação do barril do petróleo, a variação cambial, nós temos, por força de lei, a adição do biodiesel. Hoje representa 14% no diesel. E ele tem até 2023 um percentual máximo de 15%. Hoje ele está com 13%, o ano que vem 14% e até 2023 a alíquota máxima de 15%. Significa que isso também é um custo que a sociedade suporta de uma certa maneira. Por conta do meio ambiente mais harmônico, nós até entendemos isso, mas uma das reivindicações é que lá atrás não mudou nada, poderia baixar-se também essa adição de biodiesel no diesel, que encarece sobremaneira o diesel. A diferença de um estado para outro é a política fiscal que cada estado pratica. São Paulo tem uma política diferenciada, atua com os preços menores, já que o professor pode esclarecer melhor. O preço médio ponderado final para Minas Gerais é uma pauta fiscal que vai além do preço praticado em São Paulo. Daí a diferença e também a alíquota de CMS no diesel em São Paulo é de 12%. Em Minas Gerais essa alíquota é de 15%. Nélito, o pessoal entender, nós temos um dificultador aqui, que é a questão do frete para a chegada do combustível em Minas, né? Então isso pesa, é um componente que eleva o preço. Isso faz com que o preço final para o consumidor fique mais alto. E aí o governo estabelece o ICMS a partir desse preço médio. Então é um componente físico, não é melhor dizendo, absoluto. Ele não é um percentual sobre o faturamento, o que torna para nós muito caro. Só para ter um exemplo, né, o ICMS da maior parte dos produtos é um percentual do preço de venda, sendo que para o combustível, para a gasolina e o diesel, é um valor fixo. Então, essa é a diferença que a gente precisa deixar claro. E aí, quando você coloca vários fatores que elevam o preço interno, o imposto vai ficar cada vez mais elevado a partir do momento que ele é fixo dentro, né, um valor absoluto dentro do componente de preço. Agora, a questão energética, a gente precisa levar em consideração que, né, a matriz energética brasileira ainda é muito pautada no combustível fóssil, né? Há aí uma perspectiva futura dessa mudança, né? Talvez a gente possa sentir um alívio, um arrefecimento no preço em função dessa mudança tecnológica, deixar de usar combustível fóssil, petróleo, e passar a usar fontes renováveis, né? Existem muitos projetos, existem veículos hoje, apesar do alto investimento, né? Pode de repente até dar um valor mais preciso, mas existem veículos que são movidos, por exemplo, a energia elétrica, o que talvez seja uma salvação aí na frente, visto que até porque a energia elétrica vai competir com o petróleo, né? E aí quando há concorrência, que é um outro fator importante também, os preços costumam baixar. Essa perspectiva é já que em 2030, né, as coisas comecem a mudar aqui no nosso Brasil. Até 2040 haveria, né, seria uma proibição já, né, de veículos, né, a combustíveis fósseis rodar no nosso país. Eu acho que isso ainda está longe ainda. Essa semana nós tivemos aqui uma boa notícia, Poços de Caldas instalando alguns pontos, né, de recarga para veículos híbridos. Já é um pequeno passo, está longe de acontecer ainda, mas não custa nada a gente poder sonhar, né, com esse futuro bacana para o nosso país, né? Sem dúvida, a gente às vezes se depara, não é uma realidade e está um pouco distante de ser uma realidade plena, mas isso já está acontecendo, né? Na medida que a gente às vezes para no trânsito e o veículo que está do lado, você não ouve barulho, é um veículo elétrico, né? Isso vem para transformar a nossa realidade aí nesse sentido. Imagina caminhões rodando aí, caminhões elétricos no nosso Brasil, né? Seria bacana, hein? Muito bom, Paulo. Nós estamos trabalhando com isso já numa Fenatran que houve em São Paulo, que é uma feira do transporte. Lá já se fazia a indicação de que o veículo a gás e o veículo elétrico seria uma solução de médio e longo prazo.
E nós já temos aqui empresas em Poços de Caldas que têm em sua frota veículos elétricos. Então, elas estão rodando, há uma autonomia ainda pequena em relação comparando com o veículo movido a combustível fóssil, mas já é um bom início, Paulo. É um início de uma nova era para o transporte rodoviário e para a matriz energética que vai se sustentar, eu acredito, ao longo de muitos anos. Está tudo muito caro ainda, né? A própria fotovoltaica nas residências, eu até assustei, porque quase 2 anos atrás, eu fiz o levantamento, tinha pouco mais de 20 casas aqui em Poços. Hoje já se passam de 250 residências. Então quer dizer que, né, nós já estamos entrando aos poucos nessa era e que isso possa acontecer. Professor Vinícius Sinelli, nós estamos passando por uma turbulência política. Aliás, desde quando nós passamos por uma turbulência política no nosso país? E isso, né, acaba mexendo com os valores dos combustíveis. Essa semana tivemos uma reviravolta e fugindo um pouquinho da pauta aqui, mas falando aí, né, do caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que de certa forma interferiu até mesmo, né, no mercado financeiro, algumas falas dele. Isso deve continuar nos próximos meses, professor Vinícius? Você acha que isso vai contribuir para que o combustível possa aumentar ainda mais nos próximos meses? Não tenha dúvida. Nós estamos nesse momento crítico desde 2016, né? Com o processo de impeachment, 15, 16, todo aquele processo de corrupção que nós vimos, que nós passamos, a mudança na presidência, esperava-se um arrefecimento do dólar, do câmbio. Isso não aconteceu, pelo contrário, ficou muito pior, né? O mercado financeiro às vezes se depara com notícias péssimas internamente, principalmente na questão política. Agora, essa semana, mais essa reviravolta tensionou ainda mais o câmbio, e quem está pagando tudo isso é o consumidor, é o trabalhador, é o empresário, na medida em que ele não consegue passar para o seu cliente o reajuste que ele tem nos custos e, como o Nélito disse, o combustível pesa muito no custo do serviço que é realizado, e aí nós estamos numa situação crítica. Não há sinais de melhora, parece que o ambiente vai ficar mais crítico ainda, né? Com essa notícia que a gente teve aí na semana da decisão do Supremo Tribunal Federal, e aí os ânimos acabam se inflamando ainda mais, tensionando ainda mais o câmbio, e aí essa política de preço nos desfavorece aqui no dia a dia. Nélito, as transportadoras, elas tiveram que se reinventar nesse momento complicado com relação a valores dos combustíveis e também essa tensão nos bastidores da nossa política? Paulo, a transportadora vem se reinventando desde o início da pandemia. Nós ficamos na linha de frente dessa pandemia, o caminhoneiro nos sustentou, o caminhoneiro trouxe para nós a nossa sobrevivência no momento que todo mundo estava dentro de casa. Então, aqui é preciso destacar que ela vem se reinventando. Nós, transportadores, nós não paramos um dia, o caminhoneiro não parou um dia sequer. Enquanto estávamos fechados, enquanto por força de lockdown, o caminhoneiro estava lá em situações adversas. Nós vemos nos reinventando. Essa é mais uma crise que nós estamos passando. Não é marola, não é uma marolinha não, é crise mesmo. Nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade. Na esteira do diesel, vem outros insumos do transporte com reajustes iguais ou até superiores, porque parte dos insumos também vem da dependência do petróleo. Então, Paulo, essa reinvenção, ela está acontecendo por etapa, por ciclos. Nós estamos vivendo ciclos desde 2008 que nós vamos enfrentando esses ciclos, e agora não é diferente. Muito bem, eu queria agradecer a presença dos nossos convidados aqui nessa edição do Quadro em Debate. Peço aí uma mensagem final, né, de cada um dos nossos, né, debatedores nessa tarde de hoje. Eu começo com você, Nélio, né, deixa aí um recado a todos que estão nos acompanhando, né, donos de transportadoras, caminhoneiros, pessoal que vive realmente do transporte, né, o que fazer nesse momento tão delicado. O que nós esperamos devemos aqui, de uma forma bem direta, pedir acessibilidade
do momento político que nós vivemos, da classe política que nós vivemos. Esse momento é um momento crítico para a sociedade. E quem tem negócio, quem empreende, quem faz desse Brasil o verdadeiro Brasil, é preciso ser tratado de uma forma diferente, de uma forma com um ambiente de negócio mais acolhedor, menos hostil para quem investe no Brasil. É o que nós estamos esperando que aconteça. Muito obrigado, Nélito. Até a próxima. Obrigado, Paulo. Até a próxima. Professor Vinícius, parte final com você também, seu recado final. Paulo e todos que nos acompanham, Nélito, satisfação estar aqui com vocês, eu agradeço o convite e espero, né, que nós tenhamos aí um cenário, apesar de tudo mostrar que não, mas que a gente consiga estabelecer relações mais claras politicamente. Né, e que as coisas fiquem mais objetivas, que a gente tenha na presidência alguém que seja mais cauteloso e cuidadoso, né, e conduza o país da maneira que ele precisa ser conduzido, e que as outras forças também pensem no país, né, de uma maneira geral, e que a gente leve em consideração o crescimento e desenvolvimento, né, do nosso país. Superar esse momento que todos nós estamos passando e deixar de lado essa divisão tão grande, né, que existe. Ela pode existir, pode ser até produtiva e positiva para nós. Mas nesse momento nós precisamos observar tudo o que está acontecendo aqui dentro e nós, cidadãos, sermos muito conscientes do nosso papel, né, na hora de fazer o nosso posicionamento político, da nossa defesa, pensando acima de tudo no nosso país. Muito obrigado aos debatedores, muito obrigado a você aí de casa que acompanhou mais um quadro do Em Debate. A gente volta na próxima quinta. Eu, Paulo Marcelo, volto hoje ainda ao vivo às 7 horas da noite com a edição do Plantão 47. Até lá!